Transtorno ou dificuldade de aprendizagem? Tem diferença? É isso que eu vou te contar. Aprender é o impulso mais primário da vida. Nós aprendemos desde o nascimento e passamos a vida inteira aprendendo. Todos nós temos estes impulsos, mesmo aqueles que apresentam um pouco mais de dificuldade nos processos. A escola é um ambiente de aprendizagem sistematizada, dirigida. E é aí, quando entra essa sistematização para aprender, que as dificuldades e transtornos de aprendizagem se tornam evidentes. Bom, qual é a diferença então entre transtorno e dificuldade? A dificuldade é uma condição passageira e que acontece por influências externas ao sujeito. O transtorno é uma condição neurológica que afeta a aprendizagem e o processamento de informação. Nós podemos dizer que a dificuldade é um obstáculo, uma barreira no caminho ali da aprendizagem. O dicionário define dificuldade como aquilo que se torna árduo, que se torna penoso, aquilo que exige maior esforço. Logo, as funções estão preservadas para executar aquela tarefa. Porém, as barreiras que se apresentam no caminho fazem com que ela seja realizada de forma um pouco mais difícil. As dificuldades podem surgir por vários motivos. Pode ser emocional, cognitiva, social, dentre tantas outras coisas, como, por exemplo, a desmotivação, fatores familiares, problemas com as figuras educativas, as figuras de ensino, alimentação inadequada, sono insuficiente, ambiente impróprio, falta de organização, falta de rotina, falta de hábitos de estudos, dentre tantas outras coisas. Porém, elas nunca estarão ligadas a fatores neurológicos, sempre estão ligadas a fatores externos ao sujeito. Uma criança, por exemplo, que passou por mudanças familiares ou por mudanças escolares, pode necessitar em algum momento de um auxílio por apresentar uma dificuldade pontual no processo de ensino. O nascimento de um irmão, a morte de um familiar, pode também ser fatores que levam a criança a apresentar em determinado momento da vida uma dificuldade, mas sempre será uma dificuldade pontual e fácil de resolver se for identificada, percebida e dada a devida atenção logo de início. As dificuldades se resolvem com ajustes familiares, escolares e psicopedagógicos. Já o transtorno está ligado a um grupo de dificuldades pontuais e específicas caracterizado pela presença de alguma disfunção neurológica, seja ela funcional ou estrutural. Se trata de um problema orgânico, pois há comprometimento na funcionalidade de certas áreas do cérebro. Algumas prováveis causas são alterações no desenvolvimento cerebral, lesões, hereditariedade, dentre algumas outras. Por se tratar de um problema orgânico, independe da vontade do sujeito. Não é preguiça, não é corpo mole, como dizem por aí. Porém, esses indivíduos não se tornam incapazes de aprender. Eles apenas precisam de métodos diferenciados, precisam que a sua individualidade seja respeitada, precisam de novos caminhos de reajuste e precisam enxergar a sua capacidade para que o desejo e a felicidade por aprender sejam retomados, sejam renascidos. Costumo dizer que a aprendizagem é como uma escalada até o topo de uma alta montanha. Alguns irão levar mais tempo para chegar lá, outros menos tempo, mas todos têm a capacidade de aprender, desde que haja o apoio correto e o caminho adequado. Seja transtorno ou seja dificuldade, o importante é procurar o auxílio e assim fazer com que esses caminhos e esses processos sejam reajustados e reelaborados, tornando a aprendizagem mais suave e feliz. A intervenção psicopedagógica se dá tanto em casos de transtorno como em casos de dificuldades. Se você precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, procure.
O psicopedagogo está habilitado a te ajudar a se desenvolver melhor e ter uma vida mais feliz.